Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Nós estamos iniciando essa live e agora nós vamos aguardar alguns instantes até que o pessoal comece a entrar. Daqui a pouquinho o Kazu já está aí na área, já vou chamar já. Quero apenas fazer aqui uma introdução, portanto. Nós estamos iniciando essa live nessa sexta-feira, aqui no Brasil, pontualmente 9h30 da manhã, no Japão 9h30 da noite, ou 21h30, como preferir. E nós vamos ter um bate-papo aqui com o Kazu Akagi. Kazu, ele vive no Japão, daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de se apresentar. E nós vamos bater um papo hoje sobre várias coisas, né? Mas, assim, especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida no Japão, como é que está sendo a vida no Japão, especialmente nesse contexto diferenciado que nós estamos vivendo agora de pandemia, que eu acredito eu seja um contexto ainda diferente do que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Vamos falar um pouco também sobre hipnoterapia, que é a área que tanto o Kazu desenvolve no Japão, quanto eu também desenvolvo aqui no Brasil. Vamos falar um pouco sobre fé cristã também, que é algo que nos une, algo que nos aproxima bastante. Então, eu vou já chamar o Kazu aqui na conversa, ele vai ter a oportunidade de se apresentar e em seguida a gente vai desenvolvendo então esse bate-papo. Deixa eu chamar aqui ele. O Instagram vai colocando ele aqui na conversa pra gente. Kazu! Olá, meu amigo, bom dia! Bom dia aí para todo mundo que está no Brasil. Boa noite para quem está aqui no Japão. Boa noite para vocês aí. Boa noite para quem está no Japão nos acompanhando. E bom dia para os brasileiros que estão aqui nos acompanhando, os que vão chegar depois também. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Estava ansioso esperando essa live. Eu também estava. Bom, você passou o dia aí esperando, né? E eu passei a noite também. A gente teve uma dinâmica diferente aí nesse tempo todo. Verdade, cara. Nossa, mas é muito bom estar aqui na sua live aqui, prestigiando também seu trabalho. E para mim é uma honra fazer parte desse seu trabalho também. Bom, eu é que fico muito feliz, Cadu. Eu vou dar a oportunidade aí para você se apresentar para o pessoal, mas só para a gente ir aí contextualizando para o pessoal, né? A gente se conheceu através de uma live, né? Se eu não me engano, na semana passada, Isso. quando eu acabei tendo a oportunidade de participar da live do Michael Arruda. Enquanto eu estou introduzindo aqui, o pessoal está dando bom dia, boa noite, tem amigos nossos aí, a Renatinha já deu bom dia, a querida amiga que está no Japão também, a Kátia, o Edson, o Wagner, Edson e Wagner aqui no Brasil, Kátia no Japão, Renatinha no Japão. É muito legal, gente. Deus abençoe. Obrigado. Então, a gente se conheceu naquela live, depois a gente começou a conversar aqui pelo Instagram mesmo, né, pelas mensagens, e a gente começou a descobrir muitas coisas em comum, né? Especialmente a questão da fé cristã e também da própria hipnoterapia. Então, Kazu, se apresente aí para que a gente possa conhecer você um pouco melhor. Quem é você? Se você é casado, solteiro, quanto tempo você está no Japão? O que te levou a chegar aí? E aí depois a gente vai conversando sobre os nossos ofícios também. Legal, então vamos resumir, que tem bastante coisa na minha vida, né? Imagino. Bom, eu sou nascido em Pompeia, interior de São Paulo, né? E aos meus Conheço. 17... Conhece Pompeia? Que legal. Conheço porque eu sou de Presidente Prudente, né?
E eu sei que Pompeia tem uma boa colônia de descendência japonesa. Tem Pompeia, Bassos, Tupã, Adamantina, aquela região Sim. tem bastante colônia, né? E eu saí do Brasil com meus 17 anos, vim pela primeira vez aqui ao Japão, 17 para 18 anos, fiquei 5 anos e depois eu retornei ao Brasil. Daí eu dei continuidade aos meus estudos, sou formado em administração, né? Fiz fisioterapia, fiz também 3 anos de engenharia mecatrônica e trabalhei em vários ramos, né? Trabalhei nas grandes multinacionais como a saudosa Embraer também, para quem está assistindo aí que é da Embraer, um grande abraço, saudade de vocês. Pessoal da LG também, que eu estou aqui também sentindo saudade de vocês aí também. E todo mundo que eu tive contato no Brasil, sinto muita falta. E aí eu estou aqui no Japão já estou indo para o quinto ano, né? E depois de muitas experiências, né? Eu decidi vir ao Japão novamente, devido também, um dos casos foi um problema político, socioeconômico que o Brasil se encontrava. E teve uma parte da minha vida em que a minha avó, por parte de pai, ela faleceu. E algo já me disse assim, falou, ó, você está há um bom tempo aí no Brasil e seus pais estão no Japão. E aí seu pai não conseguiu voltar para o Brasil para se despedir da sua avó. A situação também está chegando para você também. E aí onde eu pensei com todas as forças e comecei a unir as razões que estavam acontecendo. Situação financeira, greve, muita gente sendo mandada embora, não sabia. A insegurança começou a me tomar conta também, aquela ansiedade, aquela angústia. O que eu vou fazer daqui para frente? Medo de perder meu emprego, né? Apesar que eu estava indo muito bem, a minha carreira estava em ascensão, estava muito bem. Sinto saudade, inclusive. Mas, Uma boa formação você tem, né? com formação, eu era instrutor de treinamentos na LG. E a galera lá, nossa, eu sinto muita falta e amo de paixão, né? Então foi um dos grandes trabalhos que eu tive, onde me vi como palestrante, professor, né? Então passava os treinamentos que eu recebia os materiais da LG e passava para o pessoal do call center. E aí onde fui começar a entender esse meu lado de passar como coach, né, como passar de treinamentos. Eu não sabia naquele tempo o que era ser coach, tinha até medo de ser coach, né? Mas na faculdade de administração a gente aprende várias técnicas de como ser coach, né? E aqui, conversando com alguns amigos, muita gente falou assim, oh, você tem que ser coach, você tem que fazer isso, passa treinamento, você não quer ser meu coach? Eu falei assim, como? Eu não sou coach ainda, cara, tem que... Aí eu vi muita gente aqui no Japão precisando de ajuda, precisando de conselhos, precisando de apoio. E até um certo ponto eu falei, caramba, né? E aí um lado que me tocou, sempre pratiquei musculação, jiu-jitsu, né? Natação, andava muito de mountain bike no Brasil, inclusive em Taubaté. Para quem está assistindo, Taubaté, grande abraço para vocês aí, sinto falta de vocês também. Então, esse lado esportivo começou a me chamar a atenção pelo seguinte quesito. As pessoas começam a fazer exercício e param. Quando param, engordam novamente e entram em depressão. Ou ficam muito ansiosas, né? Devido ao dia a dia, fica estressada. Pô, eu não consigo ter um bom resultado. O que acontece comigo? E com isso, comecei a passar dicas também para essas pessoas, para poder emagrecer, cuidar da sua vida, saúde mental, né? E aí foi o ponto que depois eu descobri a hipnose, né? Porque eu comecei a conhecer muita gente com depressão. E aqui no Japão tem muitos brasileiros sofrendo de depressão, ansiedade, estresse, algumas pessoas cometendo suicídio. E isso é um caso que a hipnose veio como uma ferramenta maravilhosa para mim, e que eu posso estar ajudando as pessoas. Inclusive, eu trabalho com a hipnose também direcionada para atletas. Atletas de ponta, competidores, né? Que estão aqui no Japão e precisam de um alicerce mental, né? Então, eu não vou ficar ensinando exercício para ninguém, porque os profissionais são profissionais.
Eu apenas Aham. direciono na parte mental, né? Você faz o preparo mental para eles, ajuda-os nesse sentido. A técnica e o desempenho atlético cabe a eles, né? Eles é que são os profissionais da área, né? Vamos dizer assim. Não vou ficar invadindo a área de ninguém, né? Exatamente. Você estava comentando e a gente batendo aquele papo inicial, eu procurei até procurei vídeos teus e tal e percebi que você está bem preparado fisicamente, né? O Deu pessoal que está vendo aí meu rosto não inchou, né? consegue ter uma dimensão, mas o Cazu é bem fortinho, bem preparado, tá bem rasgadinho, tá muito bem, parabéns. Viu? Preciso agora voltar, porque deu uma engordadinha também, esse tempo em casa, sem estar fazendo muito exercício, coronavírus lá fora, né? Tem que se precaver, né? Mas O Cazu, desculpa, a propósito disso, como é que está a situação no Japão hoje com relação a essa pandemia? Porque aqui no Brasil, a gente já está a quarentena, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu estou, nós já estamos aí há mais de 2 semanas, confinados, vamos dizer assim, e o que a gente ouviu até um tempo atrás é que no Japão não estava assim ainda, não que não houvesse contaminações, etc., mas o pessoal não tinha parado, estava trabalhando, e o índice de contaminação não era tão expressivo. Como é que está essa realidade hoje aí para vocês? olha, existem dois lados dessas informações. Todo mundo acredita, Japão, país de primeiro mundo, tá todo mundo seguro, tá tudo legal. Mas não é uma verdade total completa, tá? Existe realmente a tecnologia, existe os hospitais, tal, os atendimentos. Porém, ninguém está fazendo quarentena aqui no Japão. Sabia disso? Ninguém. Ainda, ainda. Apesar dos casos ainda estão aí se espalhando, né? As informações de pessoas que estão falecendo por conta disso. O governo realmente não libera uma informação 100% exata. E eu acredito também, você sabe muito Hum, bem que nenhum país vai liberar uma informação exata também, né? não, não. Aqui no Brasil também a gente desconfia de muita coisa. É. As pessoas aqui, felizmente, elas já têm a cultura de usar a máscara, né? No Brasil, creio que é um dos casos complicados para todo mundo usar máscara, né? Não tem esse hábito de usar no cotidiano. Para quem não faz parte da área da saúde, para usar a máscara, primeiro, sufoca. Tem gente que fala que sufoca, né? Ou não aguenta o próprio bafo, né? Mas além disso tudo, mudou muito o comportamento, né, para todo mundo, né? E aqui, dentro da empresa onde eu trabalho também, inicialmente as cadeiras na mesa na hora da refeição eram todas iguais, um do lado do outro, de frente para o outro. Fizeram uma estratégia, tiraram todas as cadeiras da frente, então as pessoas sentavam olhando para frente e olhando para as costas da outra pessoa na outra mesa. Fizeram uma outra tática também para melhorar. Então, em cada mesa só apenas tinha 3 cadeiras, mais 3 cadeiras em outras mesas. Então, isolamento mesmo para ninguém encostar, ninguém chegar perto de ninguém. Essa é uma das medidas. Mas não são todas as empresas que fazem essa atitude na hora do almoço. Pessoas que trabalham aqui sabem muito bem disso, que ou você tem que trocar de roupa no ambiente, né, da parte de trocar roupa masculino ou feminino, todo mundo troca junto ali. O que aconteceu na minha empresa? Eles liberaram para que a gente saia de casa com o uniforme, vá trabalhar e volta para casa sem precisar ir para o vestuário. Assim não há aglomeração. Hum. Então eles Ou tomam. seja, a ideia é diminuir o máximo possível contatos e aglomerações, né? Exatamente. E dentro da Entendi. empresa a gente nota que todo mundo mesmo está com máscara dentro ou fora da empresa. Você anda na rua, as pessoas usando máscaras. Não são todas, Uhum, não são todas, né? sim. Mas assim, Mas é meio que cultural aí, né? é cultural. O que realmente aconteceu, umas informações que eu vi aí na internet, foi que o pessoal, mesmo sabendo do coronavírus em Nagoya ou em Tóquio, estão indo para a balada.
estão festejando, estão entrando em bares, estão fazendo a festa ainda. Aham. Então, é meio contraditório, né? Dizer que as pessoas estão Aham. totalmente se protegendo, conscientizadas. Não é bem verdade, não. Né? Então, as pessoas, de um lado, se cuidam e outras extrapolam, né? Então, é muito complicado. Aham. Aí depende da atitude mental de cada um também, né? Não tem, não tem uma regra. Ô, Cazu, eu não perguntei, você está em qual cidade, qual região aí no Japão? Eu moro no estado de Gifuken, na cidade de Minokamo. É mais interior. Se você for ver no mapa, todo mundo tem referência da onde? De Tóquio, né? De Tóquio, bem naquela pontinha. Eu estou mais indo para baixo do mapa, mais próximo de Nagoya, que é outra metrópole, né? Então, Uhum. levo mais ou menos 1 hora até chegar em Nagoya. Legal, bacana. Cazu, me diz uma coisa. Você disse que chegou até a hipnose. Você conheceu a hipnose no Japão mesmo? Exatamente. Na verdade, sim, eu já ouvia já desde o Brasil, né? Há muito tempo a hipnose não é de agora, né? Que não é Uhum. porque o Pyong apareceu, não é porque o Valtresca apareceu que já existe hipnose. Eu, pelo menos, já tinha pesquisado muito sobre hipnose, mas não entrava, não fazia, as peças não juntavam. Porque eu comecei a ver os scripts e falei assim, ficar lendo isso aqui não ajuda. Então, eu falei assim, libere a mente. Cara, não dava, não entrava. Só depois de um tempo que a gente começa a pesquisar e fala assim, não, quer saber? Eu vou entrar de cabeça. Eu vou ver o que está acontecendo. Por quê? Primeiro, assim, porque eu vi que a minha vontade de ajudar as pessoas era tanta, como o meu desejo era falar assim, eu vou entrar na mente dessa pessoa para mudar essa, né, tirar desse problema da depressão, Tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. jeito. Só precisa entender o que eu estou querendo dizer, né? Verdade. Por exemplo, quando eu trabalhava, eu era fisioterapeuta, né? Fazia estágio nos hospitais e eu fazia o tratamento. Porém, existia a diferença entre um paciente e o outro. Um que tinha mais disciplina abria mais a mente e falou assim: não, eu vou me recuperar. E realmente tinha grande, né, evolução no tratamento. E outra pessoa que já estava entregada, já estava assim, sabe? Não, vou deixar minha vida, e deixa a vida me levar não evoluía. Aí comecei a pensar, caramba, precisa de mais alguma coisa. Eu tenho que entrar na mente dessa pessoa para mudar, para salvar essa vida. Meu Deus do céu, né? Então aí comecei a interpretar, falei assim, olha, primeira coisa, ninguém muda ninguém. Essa foi uma das lições que eu tive. Ninguém muda ninguém. Só há mudança quando a pessoa quer. E aí eu comecei mais outra paulada. Falei assim, quando a pessoa quer, como é que eu faço para essa pessoa querer? Putz. Então, é assim, aí comecei, tive que aceitar esse lado. Falei assim, ninguém muda ninguém, eu não vou mudar ninguém. Ela muda se ela quiser. Então, esse foi o primeiro passo, né? Segundo passo é você. Eu lembro que eu vi uma frase escrita assim: o guarda-chuva e o cérebro são muito parecidos. Eles só funcionam quando estão abertos. Se você não abre a sua cabeça, se você não abre seu coração, você não se expande para isso, eu preciso de mudar, eu preciso evoluir, você não vai. Se você não quer aprender, você não aprende. Né? Então eu comecei a Uhum. interpretar isso. E a hipnose começou a me dar vários tapas na cara. Porque eu achava Uhum. que É, até uma observação que a Kátia fez aqui, né? A gente às vezes quer entrar na mente, mas a gente não entra na mente de ninguém, né? não tem como. É, essa é uma expressão que às vezes o pessoal não entende também, né? Que é a pessoa mesmo é que organiza as coisas ali, né? A gente só consegue orientar a pessoa, né? É verdade. Por isso que às vezes a gente sofre nisso, né? A gente quer tanto ajudar, mas se a pessoa não se ajudar, não quiser se ajudar, não sai do lugar, né? Exato. Então, a hipnose é isso, realmente assim que de início, quando eu comecei a ter contato com a hipnose, eu coloquei inúmeras fichas, né? Falei assim, nossa, isso vai ser demais, vai ser como se fosse a variante de condão. Eu vou ser um mago, né? Com isso.
Mas eu falei assim, não é bem isso. Não é nem isso, na verdade, né? Nós somos o hipnoterapeuta, somos apenas um GPS. Vamos apenas conduzir essa pessoa como se ela fosse cega. Então, você quer sim ou não? Se quer, você vai. Uhum. Se não, fique aí até você chegar ao seu momento, né? Quer sair dessa Exato. depressão? Por que que você não sai? Às vezes tem o ganho secundário. Coitadinho, Sim, cuida de é, mim, né? Então, exato. Uma coisa que eu tenho assim experimentado na hipnoterapia aqui, e na verdade assim, desde a formação a gente aprendeu isso, né? Que a atitude mental da pessoa e o desejo da pessoa de mudança são fatores determinantes, né? Na transformação de vida da pessoa. Eu, quando cheguei na hipnoterapia, eu estava necessitando tanto de alguma resposta, de alguma mudança, de alguma coisa que pudesse me ajudar, que eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. Falei assim, olha, abrir mão da minha fé e a minha família, o resto eu estou topando tudo, porque era uma dor aguda, né? Então, assim, para mim o processo foi muito tranquilo, porque a atitude era a atitude correta, né? Aquela, olha, eu preciso e eu estou disposto. Agora, isso que você falou do ganho secundário é muito interessante. Uma coisa que eu tenho até preparado para os meus clientes, agora deu uma parada, porque com quarentena você não atende, né? Mas é até fazer uma ficha de ganhos secundários. A pessoa começar a notar, depois que ela passa pela sessão, o que é que ela observa no comportamento dela que tem a ver com, com aquele sintoma, com aquela sensação, com aquele tipo de comportamento que era o padrão dela até então. Porque o ganho secundário, muitas vezes, ele alimenta aquela coisa que te faz sofrer, né? Você sofre e sofre. Aí, beleza, passa pela hipnoterapia, ressignifica tudo aquilo e beleza. E depois você percebe que aquele ganho que você tinha começa a deixar de existir e você começa a sentir falta, né? Então, é a hora de virar a chavinha e falar, mas não preciso mais disso, né? Agora, tem gente que fica tão presa no ganho secundário que ela não quer tratar o primário. Então, essa é uma questão também, né? assim como o tabagismo, né? Tem muitas pessoas que me procuram sobre o tabagismo, compulsão alimentar, quer comer doce demais, vai, que vai, né? Porque isso é um prazer realmente. Quando você come, quando você fuma, é prazeroso. Porém, sabe que te faz mal, mas que fica nesse ciclo vicioso. Começa, para. Não, agora eu vou. Agora a dieta começa segunda-feira. O que que acontece? Você fica com aquela compulsão alimentar. Então vou comer churrasco, vou comer bolo, vou comer chocolate. Aí segunda-feira começa. Só que começa com uma restrição alimentar, você fica totalmente mais com vontade de comer. Chegou sabadão, dia do lixo, agora pode. Estraga tudo de novo, né? É igual a pessoa, o alcoólatra de fim de semana, né? Ele passa a semana inteira sem beber, chega no fim de semana, ele começa na sexta à noite, só vai parar domingo à noite, né? Aí a semana vai tá toda estragada. Trabalha mal, dor de cabeça, mal do intestino, começa a passar mal, aí começa a sentir os efeitos. Só que aí é um ciclo vicioso. E é essa ansiedade que fica, não, eu não posso deixar de comer. Então, essa restrição alimentar tem que tomar muito cuidado. Precisa de um nutricionista, não é qualquer pessoa. Você precisa de uma série de profissionais ao seu redor. Então, se Uhum. você tem um problema com alimentação, procure quem sabe. Não procure só no Google, não procure só fazer firulinha. Estou agora comendo uma dieta light. Tem vários problemas. Quando você faz uma dieta restritiva demais, você só come folha de alface, seu organismo entende. Tem pouco nutriente. Galera, vamos guardar esta alface como gordura. Então, se comeu alface, suas células elas vão transformar toda essa energia em gordura armazenada dentro das células, aonde que cria um tecido lipidinoso, que aí cria mais gordura. E aí a pessoa começa a entrar um colapso mental. Mas eu como só alface porque que eu engordo?
Aí cria mais problemas, e vai virando outro. Sabe aquela velha frase da pessoa que fala assim, eu só como um brigadeiro na festa de aniversário e engordo 1 quilo. É isso, né? E aí tem aquelas pessoas que mentem para si e para a população. Não, eu não estou comendo nada, mas debaixo do sofá, debaixo do cobertor ali, tem um pacotinho de salgadinho, tem um bombom ali esperando. Né? Então, aquela visitinha na geladeira de madrugada, né? Aquela falsa, né, imagem que você passa para todo mundo, mas debaixo do cobertor você está ali abrindo pacotinho, né? Tá Então, beliscando, né? O Cazu, quando você trabalha com preparo de atletas, qual que é a demanda que eles mais trazem para você, que você consegue ajudá-los, tanto como coach quanto como hipnoterapeuta? O que é mais específico, assim? Olha, antes de subir no palco, por exemplo, né, tem um bodybuilder, o Well, que ele está aqui no Japão. Muito problema de ansiedade, segurança, né? Então, aquela sensação de que, porque chega. Como você tinha falado uma vez na live, antes de chegar aquele momento daquela dor de barriga, daquela coisa, a nossa mente começa a colocar empecilhos para você dar continuidade com o seu trabalho. Então, a hipnose começa a abrir caminho. Eu uso também a PNL junto para que você possa enxergar, porque nem sempre você vai estar no momento de relaxamento para fazer auto-hipnose. Não, você precisa entender inúmeros conceitos dentro da sua mente, fazer uma programação dentro da sua mente de como você vai seguir e como você se vê lá na frente. Como é que você está vendo, como é que você sente quando você está ali no palco. Imaginando quando você já venceu. E aí você une todos esses sentimentos bons, positivos. Pronto. E aí a pessoa se libera e ela vai com sucesso, né? E não quer dizer que quem faz hipnose, mesmo para ser atletas ou profissionais, será campeão. Também tem que aprender com a própria derrota. Porque às vezes não é o seu momento. Mas tem que aprender como lição. A gente não pode desprezar os nossos defeitos, os nossos vacilos, porque é com isso que se forma tijolinho por tijolinho, aprendizado. E quanto mais aprendizado, mais a sua escada chegando até o topo do sucesso. É legal porque também não é apenas um preparo para diminuir o estresse da competição, mas também no sentido até de se programar para melhorar o seu desempenho e o seu preparo, então, né? Exatamente. Você não pode simplesmente achar que é o super-herói só porque fez a hipnose. Você vai sair voando, agora eu sou vitorioso. Tá certo que no coaching nós damos essa palavra de poder. Você é vitorioso! Fala com você mesmo, vai! Então eu uso muito. É um compound positivo ali, uma afirmação, né? Dá aquela chama, aquele fogo, né? Aquele entusiasmo. Isso é bom. Mas eu uso também que nem sempre a motivação é o seu alimento para você conseguir o sucesso. Por exemplo, um pai ou a mãe que está doente, mas tem uma criança dentro de casa, ele tem que sair para trabalhar, você acha que ele vai sair motivado? Ele não sai motivado, ele sai muito triste. Ele sai com aquele problema junto, né? Ele leva o problema junto. Muito mais problemas. Tá cansado, tá gripado, tá, sei lá, com medo do coronavírus, mas ele vai trabalhar porque ele tem objetivo. Precisamos criar objetivos e disciplina. Eu passo muito pro pessoal uma lição dos 5S para a vida. Muita gente aprendeu. Você já ouviu falar de 5S? Talvez, não me recordo especificamente. 5S a gente aprende desde na administração, mas também foi feito em vários programas de desenvolvimento dentro das empresas. É o seguinte, temos 5 sensos. Seiri, é em japonês, hein? Foi criado aqui no Japão. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Calma, eu vou traduzir. Primeiro senso. Senso de... Adivinha o que eu estou fazendo aqui? Estou googando aqui. É isso aí, 5S, né? Então você vai procurar, você vai achar. Seiri... Acabei de achar aqui, mas eu vou deixar você falar, depois eu vou ler. Senso de utilização. Primeiro senso que é o Seiri.
Segundo senso, Seri Seiton. Seiton, senso de organização. Espera aí que eu vou explicar desde o início, então. Seri, senso de utilização. Para a vida, você tem que saber utilizar, saber o que vale para você, o que você precisa utilizar. Amizades boas, amizades ruins. Informações boas, informações ruins. Você tem muito lixo mental. Então eu preciso fazer uma limpeza. O que eu preciso e o que eu não preciso. Essa é a primeira regra. Então, Seiri, né? A Gisele está dizendo, conheço, sou formada em administração. Aí, companheiro, eu também sou formada em administração. Gisele é nossa irmã aqui da igreja aqui em São Paulo. Deus abençoe. Então, você precisa saber utilizar, saber o que utilizar para a sua vida, o que você quer para a sua vida. Então, separe o lixo mental, o que é positivo para a sua vida. Segundo senso, senso de organização. Então, tudo aquilo que você acredita que é bom para você, organize na sua vida, né? Então, coloque cada coisa no seu lugar, cada ponto no seu lugar. Uma das coisas que, de um projeto de coaching, nós usamos a roda da vida. Então, você vai organizar cada setor da sua vida. Quais são os pontos que precisam ser organizados? Terceiro, o senso, né? Seri, seiton, seiso. Senso de limpeza. Todo mundo conhece nas fábricas. Você falou assim, conhece, todo mundo só imagina senso de limpeza. Vou fazer a limpeza. Ok, precisamos ter a casa limpa, o escritório limpo, os móveis limpos. Mas para a vida, é só isso? Não! Você vai limpar realmente tudo. Além de roupa, vestuário, o seu rosto, a sua postura, né? Todos os seus hábitos diários, vai fazer uma limpa. Vai colocar como é que é? Um omo, um sabão aí, você vai colocar os seus hábitos limpos, né? Você precisa limpar os seus hábitos, né? Hábito alimentar limpo. Hábito alimentar, isso é muito importante. Hábito saudável de educação física. Vai caminhar, vai fazer um exercício, vai limpar este fôlego seu. Para de respirar esse ar contaminado. E aí também você precisa descontaminar, limpar a sua mente, né? Com informações. Pare de assistir esses noticiários aí que é fake news, só falta sair sangue pela tela, morte para todo quanto é lado. O pessoal fica ansioso, preocupado, né? Agora na TV aqui no Brasil só se fala em coronavírus, né? No mundo todo. Tá caindo o vírus da tela da TV aqui, tá terrível. Tá sendo um monte de bolinha verdinha aí, né? Cheio de maluco. Tá terrível. Então eu falei aqui, ó, Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu. Senso de, né? Deixa eu ver. Seiketsu significa senso de saúde. Saúde. Que não é só a saúde que eu falei anteriormente de você se alimentar. É saúde de relacionamentos. Saúde Tá também, né? mental. Como é que está a sua saúde espiritual? Né? Então, nós não somos formados apenas de carne e osso. Temos a nossa alma, temos nosso espírito, temos um ciclo todo, como eu falei, da roda da vida. Tem o financeiro, tem o social, né? Tem o familiar, né? Tem o seu profissional. Então, toda essa saúde, como é que está dentro da sua roda da vida? Para que isso tudo funcione, você precisa de shitsuke, que significa disciplina. Para que você tenha disciplina, você deve seguir todos os passos em ordem, um atrás do outro, e repetir, um atrás do outro, repetir e praticar dia após dia. Senão, você cai na malha novamente daquela preguiça, da procrastinação. Amanhã eu faço. Não faz. Depois eu faço. Não faz. Então, a disciplina você tem que abdicar, abrir mão dessa preguiça, sua zona de conforto.
Então é com isso tudo, né, que a gente precisa se desintoxicar, como a Esther está dizendo aqui. Usar um desintoxicador. É verdade. Usar um desintoxicador. Eu conversando com a Erika Yumi numa live na sexta, né? E ela lembrava isso pra gente, né? Que a gente só cria um hábito novo, um hábito positivo, essa desintoxicação, de duas maneiras. Ou pela reprogramação do subconsciente, que você pode fazer na hipnoterapia, né? Ou por repetição. É, E, e assim, por mais que você tenha acesso à hipnose ou à auto-hipnose, o hipnoterapeuta sabe fazer auto-hipnose, né? Então a gente vai desconstruindo e reconstruindo coisas, mas a repetição, ela também, ela nos ensina. Então se você todo dia, você se organiza, você se esforça, você fala, não, essa é a hora de fazer isso, essa é a hora de organizar, essa é a hora de trabalhar, ou seja lá o que for, né? Acho que, por exemplo, um atleta tem muito disso, né? Se ele está cansado ou não está, não interessa. Ele tem que treinar, ele tem que fazer. Então, a repetição, ela acaba criando um hábito novo que depois você acaba fazendo naturalmente, né? é. E isso exige disciplina também, né? É. Então, o praticar é que você se desenvolve cada vez mais, né? E uma das coisas que mais outra ferramenta que eu uso com as pessoas, eu falo sobre o chá. Não, não é o chá de tomar, não. Significa a sigla CHA. Conhecimento, habilidade e ação. Com o conhecimento, vai desenvolver uma grande habilidade para que você tenha grandes atitudes na sua vida. Então, a gente Legal. precisa usar esse tipo de conhecimento, buscar conhecimento, ter sede de conhecimento para evoluir, né? E botar em prática isso. A mesma coisa, isso acontece com a palavra de Deus. Se você não busca conhecimento, como é que você vai, né, seguir a palavra de Deus? Não tem como. Vai conhecer a palavra de Deus por osmose ou por difusão, você vai levar a pancada com a Bíblia na cabeça, você vai aprender o que Deus está querendo falar para sua vida? Não, Vai tropeçar em Deus na esquina ali, não vai acontecer, né? não acontece, não é mágica. Então a hipnose traz tudo isso para que a gente tenha uma autoconhecimento, porque a hipnose é auto-hipnose, né? Não é Uhum. ninguém nos induzindo apenas sem a nossa vontade. Então precisamos nos conhecer e mudar tudo isso, o lixo mental, e jogar tudo para fora. E começar a fazer uma programação com essas dicas que eu passei do 5S para a vida. Então você começa a mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de pensar, né? Se um problema que você não consegue mudar, mude a forma de você pensar. Então, não sofra por isso. Legal. O caso muito bacana. Essa dica do chá aí eu já peguei para mim já. Gostei da sigla. Acho que ela é muito marcante, né? Faz todo sentido e é uma expressão que você não esquece mais, né? Eu não vou esquecer mais essa do Ao chá. invés de falar, vamos tomar um cafezinho, fala assim, vamos tomar um chá? Vamos tomar um chá. Essa agora ficou. Mesmo que eu for tomar um café, eu vou falar, vamos tomar um chá. O Cazu, me diz uma coisa. Nesse período, você até comentou isso no início da nossa live, né? Quero falar um pouquinho sobre a nossa experiência de fé também, mas ainda pegando o gancho do que a gente estava conversando até agora, que há muitas pessoas aí no Japão que estão deprimidas, né? Que estão passando por um período de... Eu acredito que, no caso dos brasileiros especificamente, que estão aí por causa da distância com a família, diferenças culturais, saudade, e a própria pressão, talvez, do ambiente, enfim. Você tem atendido muita gente na área de hipnoterapia com esses casos. Como é que você está enxergando isso aí? Olha, inclusive para você ter ideia, existem pessoas que se suicidaram aqui próximo da minha região aqui por depressão. E pessoas que, sabem, tomam um rumo de vida, usam drogas, separam da sua família por depressão, sem um motivo, não consegue dialogar com ninguém, não consegue, sabe, se salvar. Então, simplesmente procuram um suicídio, né? Então, como não
infelizmente, é que a comunicação no Japão é bem complicada. Uma, porque temos um ritmo de trabalho exorbitante, fazendo hora extras, 3 horas por dia, 2 horas por dia. Então, volta para casa, é aquele tomar banho, aquela rotina, come e vai dormir. Ou assistir um filme sozinho e vai dormir. E acorda mal no dia seguinte e aquilo vai aumentando, vai fermentando, né? Então a vida é rotineira e isolada, porque isso, acho que o isolamento, muitos brasileiros estão sentindo com o coronavírus pela quarentena, pelo isolamento. Se as pessoas já estão sentindo isso aí agora, imagine aqui no Japão, que é todo dia, o ano todo, ano após ano. A pessoa, ela começa a se doutrinar a ser sozinha, né? Primeiro, não tem comunicação. A língua, né? Não estamos no Brasil, estamos no Japão, e para muitos brasileiros a língua japonesa é zero. Como é que se comunica? Como é que você liga a televisão para saber alguma coisa, você só ouve japonês e... Meu Deus, eu não... O que está acontecendo ali? Não entendi nada, né? Aí o que ajuda para muita gente aqui é o Facebook, né? Tem o Google, então as pessoas dependem do computador. Só que quando você abre o computador, só fala de desgraça, só fala de reclamação. Então a pessoa não tem um direcionamento, se contamina. Aí sai lá fora, precisa de respirar um ar, precisa de uma companhia. Só que as outras companhias estão no mesmo ritmo, na mesma frequência, na falta de conhecimento. Só aumenta. E aí a pessoa que está com depressão encontra uma pessoa cética que fala assim, depressão é frescura, vai trabalhar. Aí a pessoa não sabe o que fazer. E não é frescura, né? A gente sabe que não é, né? Não é frescura. E ela vive com isso todos os dias. E aí vai aumentando. Aí a pessoa procura assim, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama, eu vou acabar com a minha vida. Então, isso nós enfrentamos muito. Inclusive, as mães que estão aqui no Japão, né, sofrem bastante. Existem bastante mães solteiras também que não encontram ajuda aqui, né? Então, como é que eu vou deixar meus filhos? Aonde eu vou deixar meus filhos? E agora? Eu vou ter que trabalhar. Como é que eu vou deixar meus filhos com quem? Se agora as escolas estão fechadas e os filhos dentro de casa, vou ter que parar de trabalhar. Se eu paro de trabalhar, porque aqui se ganha por hora, não é mensal como no Brasil. Se não vai trabalhar, se faltar não ganha. 3 dias, já era. Então... É uma pressão psicológica muito grande, né? Pressão emocional muito grande. Caso, como é que entra a fé cristã? A Renatinha até já entrou aqui nessa questão, né? Nessas horas, ter Jesus ajuda demais. Exato. Os irmãos da igreja passam a ser nossa família. A igreja, nesse sentido, acaba se tornando uma rede de apoio aí para os brasileiros, né? Sim, sim. Existem muitas igrejas... Obrigado, Renatinha. Obrigado, Renata. Um grande abraço. Obrigado pelos seus comentários aí. Aqui no Japão, graças a Deus, temos algumas igrejas católicas, evangélicas, né? De todas as religiões estão aqui também presentes no Japão. Isso é muito válido para a saúde mental e espiritual das pessoas. E você que está assistindo a nossa live aí, esteja no Brasil ou aqui no Japão, procure ajuda. Você não está sozinho. Se você precisa de ajuda, procure qualquer pessoa que esteja aí a seu dispor. Eu me coloco também ao seu dispor. Venha procurar ajuda aqui também. O Alê também está aí, né? Aí no Brasil. Venha nos procurar. A gente está aqui para ajudar vocês. Então, você não está sozinho. Legal. O Kazu, como é que tem sido a sua experiência de fé aí no Japão? Como é que você tem vivenciado isso? Olha, para falar a verdade, a gente passa por altos e baixos aqui, né? Então, nem sempre no domingo você tem tempo para você sair de casa. Você tem que limpar a casa, lavar a roupa, fazer comida, fazer compras e assim vai. E a gente... Preparar para a semana, né? Exatamente.
E muitas vezes nós trabalhamos até sábado, e aí só tem o domingo para fazer tudo isso. Como é que faz? Né? Aí tem igrejas que são daqui 2 horas de viagem, 3 horas de viagem. Né? Não é, às vezes nem está aqui. Eu tenho a vantagem que tem igreja aqui pertinho de casa, e que também sim, conheço bastante gente. Mas tem gente que também não tem carro. Como é que sai de casa? Né? Então, para essas pessoas, né, realmente a palavra tem sido entregue via internet. Tem gente que assiste os cultos online. Então, essa tem sido uma grande saída. Mas não é todo mundo que é adepto à religião, né? Gente, igreja não é apenas religião, Deus é mais do que religião, gente. Se você precisa, acredite mais em Deus. Uma pessoa me disse assim, que a igreja é comparada a um hospital. Todos estão doentes, todos têm seus problemas, todo mundo está sofrendo por alguma coisa. Ninguém é perfeito dentro da igreja. Se fosse tão perfeito, não precisaria da igreja, não é verdade? Claro. E a primeira coisa que você tem que olhar e pensar é em Deus. Você está indo atrás de Deus e não das pessoas. Então, vá, faça a sua parte, entregue seu coração, converse com Deus. Você acredita na sua religião. Não estou pregando religião. Escolha a igreja que você quiser. Seja lá crente, budista, evangélico, católico, não sei. Mas procure a presença de Deus na sua vida. Apenas Ele vai te entender. Ele te entende. O ser humano pode falar balela, pode falar assim, meu irmão, senta aqui que eu vou contar uma história para você e você vai ficar livre. É balela? Na verdade, assim, né? Deus nos conhece, né? Deus foi quem nos criou. Deus é aquele que nos formou, né? De tal maneira que a gente, às vezes, subestima a capacidade que Deus tem de compreender os nossos dramas, de compreender as nossas dores, né? Eu gosto do Salmo 121, quando ele diz assim, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Deus que fez a terra e os céus, ou o céu e a terra, né? Dependendo da sua tradução aí. Então, assim, acima de você falar de uma religião, de uma doutrina, é claro, nós temos a nossa convicção de fé. Eu, por convicção de fé, eu sou cristão, né? Mas, assim, não dá para negar no tamanho, no poder, na essência de Deus, e que Deus nos conhece, né? Independente da forma como você entende isso, Ele fala com a gente, né? Ele nos ama e Ele se preocupa. Deus não tem prazer nenhum em ver você sofrendo. Deus não se agrada de ver o sofrimento. Claro que Ele pode nos ensinar com a dor, né? Mas Deus não tem prazer na nossa dor, né? A dor ela pode se tornar um aprendizado, por quê? Porque você pode escolher o que você vai fazer com as coisas na vida. Eu não tenho como escolher a todo tempo se eu vou sofrer ou não. Por exemplo, essa crise, essa pandemia aí, não foi uma escolha nossa. Está alheio à nossa vontade. É uma coisa externa que aconteceu, tem N razões para que isso tenha acontecido, mas não estava no meu poder decidir. Agora, eu tenho condições de tomar a melhor atitude possível diante dessa situação e escolher como é que eu vou me comportar, como é que eu vou reagir a essas coisas. E nesse processo, eu creio que Deus ele é fundamental na nossa maneira de reagir, de ser. Então, por exemplo, hoje eu me sinto seguro, eu estou consciente dos problemas, das coisas que vêm a acontecer. Eu sei que a gente pode passar por um momento de crise financeira. Eu sei que há o risco da enfermidade, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está no controle. E qualquer dificuldade que a gente venha ter na frente, Deus vai ajudar a gente a reverter. Né? Vai ter que ter trabalho, vai ter que ter esforço, vai ter que ter reorganização de pensamento, mas Deus está com a gente. Né? Verdade. Deus nos ama e Ele é maior que tudo isso.
E Deus nos deu tanta ferramenta para mudar nossas vidas e colocar nossas vidas no eixo. Não basta, é que nem aquela história, né? Uma pessoa estava no meio do mar, se afogando ali, e ela falou assim: Deus, mande alguma salvação para mim. Eu espero tudo no Senhor, acredito no Senhor. Aí passou um barco. Vem, pula aqui no barco, a gente vai te salvar. Não, Deus vai me salvar. Calma, pode ir embora. Eu estou esperando Deus mandar uma salvação para mim. Aí passou um navio, né? Jogaram a boia e falou assim: suba, salve-se. Não, Deus vai me salvar. Calma, pode ir embora, né? Aí passa um outro avião, né? Subindo, jogou mais uma boia assim. Venha, salve-se, a gente vai mandar depois um outro resgate. Não, pode ir embora, eu estou esperando no meu Deus poderoso. Aí passou o helicóptero também. Sai pra lá, Deus está vindo me buscar. Realmente, ele morreu. E aí ele chega lá no céu e falou assim: mas Deus, por que o Senhor não me salvou? Horas. Eu mandei barco, eu mandei navio, eu mandei avião, eu mandei helicóptero. Você não quis a minha ajuda. Eu ajudei, eu mandei. Só que a gente não pode ser bitolado nisso. A gente precisa, Exato. nossa mente, usar todas essas ferramentas para a gente mudar a nossa vida. Se tem alguma coisa que te favoreça, aproveite em nome de Jesus. Só isso. Sensacional. Sensacional, Cazu. Cazu, eu vejo essa ilustração que você fez, que é muito bacana, com relação a essa experiência que a gente tem tido de aliar a fé cristã, ou vivenciar a fé cristã, mas experimentar ferramentas que possam também favorecer e ajudar a gente, né? A questão da hipnoterapia, da hipnose, por exemplo, quando entrou na minha vida, ela veio como uma ferramenta nesse sentido que você falou, de ter uma oportunidade de estar com a mente aberta para uma experiência que pudesse trazer algum ajuste. Eu não vou ter tempo aqui para contar a minha história aqui, quem sabe a gente possa até combinar uma outra live, aí a gente faz isso. Mas assim, foi um momento muito agudo da minha vida, emocionalmente falando, né, que eu estava muito fragilizado emocionalmente. Isso não era falta de fé, não era falta de oração, era uma coisa diferente, era uma outra questão, muito mais pessoal, era contextual também, obviamente, mas o contexto foi a gota d'água, né? Os problemas ali, eles só transbordaram o copo que já estava cheio de outras questões. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que talvez naquele momento, se eu tivesse um preconceito, se eu tivesse uma restrição do tipo, mas hipnose, hipnoterapia, isso aí não é uma coisa muito recomendável, tal, seria como o barco, a corda que Deus estava jogando e que eu não deixasse passar. Exato. E graças a Deus eu peguei. E aquilo fez com que eu saísse do naufrágio ali, da morte, vamos dizer assim. Graças a Deus. E emocionalmente eu estava no caminho de morte mesmo. Como é que você, dentro desse contexto, você, no Japão, pelo menos no seu contexto aí, né? O pessoal confunde muito isso, há muito preconceito para quem é cristão, ou mesmo quem não é cristão, mas que tem uma fé religiosa. O pessoal tem ainda um receio com hipnoterapia. Como é que é isso aí? Bem notado. E acho que no mundo todo existe profissionais e profissionais, cristãos e cristãos, hipnoterapeutas e hipnoterapeutas. Então, existe pessoas de tudo quanto é jeito. Tem as pessoas que se disfarçam de ovelhinha. E o que acontece? Causam estragos e mais estragos um atrás do outro, e o que denigre a imagem de outro. Então, é um problema muito sério, inclusive sobre essa questão. Mas você é cristão? Por que você é hipnoterapeuta? Então você está endemoniado. Ora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A hipnose, primeiro, para quem não sabe, não é religião. Não tem nada a ver com poder oculto. Não tem feitiçaria. É apenas a sua mente. A sua. A minha é diferente da sua. A minha trabalha de uma frequência, a sua trabalha de outra frequência, e tá tudo bem.
Você precisa se autoconhecer. A auto-hipnose é hiperfoco, hiperconcentração, a sua imaginação. Basta imaginar, não precisa ver que você está vendo coisas diferentes, não sei o que lá. Imagine, sinta, relembre. Então, as pessoas antigamente falavam que até a acupuntura era coisa do demônio. Então, Sim, eu me lembro uma época em que o pessoal demonizava isso, né? Que cristão não podia fazer acupuntura, né? E se E fizesse, hoje estava os afastado. sistemas de saúde aqui no Brasil estão atendendo pela acupuntura, né? Você vê que maravilha a acupuntura, que maravilha. Né? Eu, dentro da fisioterapia, eu usava outros pontos que eram similares à acupuntura. Né? Então, tem pontos que aliviam a parte da menstruação, tem a parte que alivia quem tem fibromialgia. E olha, fibromialgia também pode ser tratado com hipnoterapia, minha gente. Você que tem fibromialgia, tem inúmeros problemas de saúde com dor, né? Então procure também uma hipnoterapia especializada. Não é todo mundo que sabe desses conceitos. Então procure quem Claro. sabe, né? Isso, quem está nesse nicho, né? Tem uma colega nossa, hipnoterapeuta aí no Japão, que ela começou a me seguir, eu comecei a seguir ela, que o nicho específico dela é fertilidade, né? Que trabalha com a área da fertilidade, que às vezes há bloqueios para a mulher, ou mesmo para o homem, né? Com relação à fertilidade, que às vezes é só uma chave que precisa mexer aqui e muda tudo, né? Tem o nosso corpo, ele responde o comando da onde? Do cérebro. E se você trabalha com o seu cérebro, você consegue alterar inúmeros estados da sua saúde. Se você consegue, através da hipnose, amenizar a dor, você está mudando toda uma cadeia de hormônios, de sinapses neurais dentro do seu cérebro. Por que não alterar todo o seu estado, inclusive do seu DNA? Só que eu não vou ficar explicando isso aqui agora para vocês que estão aí ainda que não conhecem hipnose, porque é Claro. somente um processo específico. Se você quer aprender hipnose, acesse o canal do Ale, ele vai te ensinar hipnose. Eu também posso ensinar hipnose para vocês. Deixa eu aproveitar, você ministra curso aí no Japão, caso nessa área, ou você só atende? Porque Quantos eu também o estou pessoal que está aí atendendo? pode te procurar, né? Atualmente eu estou atendendo, mas eu já estou me programando para passar cursos de hipnose. Inclusive também faço aconselhamento sobre educação financeira. Né? Legal. Tenho esse nicho também com a parte de educação financeira, porque sou formado em administração. Né? Aconselho as pessoas, né, a como cuidar do seu dinheiro, da parte financeira. Mas também como eu passei do 5S para a vida para vocês aí de presente, que faz parte do meu curso. Né? Então, se precisar de ajuda, estou à disposição e logo mais estarei ministrando curso sobre educação financeira, juntamente com todo o gerenciamento de coaching para as pessoas. Que legal. Bom, quem está assistindo a gente ao vivo aí na live, já fica a dica, né? Especialmente para quem estiver no Japão, que tem mais condições aí de ter contato com o Kazu. E também, quem for assistir essa live depois, ela vai ficar gravada aí no meu Instagram por 24 horas, como o Instagram permite, né? E depois eu subo ela no meu Facebook também. E aí ela fica à disposição por tempo indeterminado. Então, se você estiver assistindo a gente ao vivo ou em outro momento, né, aproveite aí todas essas dicas e foi muito legal. Kazu, a gente tem 2 minutos aqui antes do Instagram derrubar a gente. É verdade. Quero agradecer pela Conversa boa oportunidade. passa rápido, né? É verdade, ó, só 2 minutinhos. Então, quero agradecer muito a todos que participaram dessa live aqui, a Kátia Nakamura, que ela é também uma grande amiga, eu tenho muita consideração e ela também faz parte desse sucesso. Muito obrigado, Kátia. Legal. Pessoal que está acompanhando a gente, a Cecília está falando Outra aqui. amiga nossa também, Cecília, ela também sempre está aqui nos meus programas aqui. Muito obrigado, Cecília, pela presença. Legal. Pessoal que está acompanhando a gente aqui, se quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta rapidinho para o Kazu, não vai dar tempo, tem 25 segundos agora. Já está acabando já. Já passou. A Sayuri, Kazu, abraço, Sayuri.
Sayuri, eu quero agradecer todo o pessoal, a Renatinha, o pessoal que comentou aí. Caso Deus te abençoe, obrigado. Vamos ver se a gente repete um papo desse aí. Vamos sim. E todo sucesso do mundo para você e para o pessoal que acompanhou a gente aí, tá bom? Amém. Obrigado.